estarmos ouvindo a palavra de Deus, ouvir aquilo que o Espírito Santo quer ministrar aos nossos corações nessa noite. Sabemos que os dias são maus, mas o Senhor tem te sustentado e tem me sustentado. Então nós vamos ouvir a palavra nesta noite. Nós vamos meditar na palavra que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 38, versículo 14, vai dizer assim: Então ela tirou de sobre si os vestidos da sua viuvez, e cobriu com o véu, e disfarçou-se, e assentou-se na entrada das fontes que está no caminho de Tímna, porque vinha que Selá era grande, e ela não foi dada por mulher. E vendo ajudar, teve por uma prostituta, porque ela havia coberto o seu rosto. E dirigiu-se para ela no caminho e disse: Venha, peço, deixe-me entrar a ti, porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse: O que darás para entrares a mim? E ele disse: Eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse: Dai-me o penhor até que envies. Então ele disse: Que penhor que te darei? E ela disse: O teu selo, o teu lenço e o teu cajado, que está na tua mão. E o que ele lhe deu, e entrou com ela, e concebeu dele. E ela concebeu dele. Irmãos, o Espírito Santo tem trabalhado em meu coração sobre esse texto, tem ministrado uma palavra sobre esse texto, e eu tenho a certeza que Ele vai falar com você também nessa noite, e eu tenho a certeza que Ele vai ministrar aquilo que Ele ministrou ao meu coração, e eu tenho a certeza que Ele vai falar contigo nesta noite. Mas antes queria orar pela palavra do Senhor. Amado Deus e eterno Pai, queremos agradecer ao Senhor e pedir ao Senhor, ó Pai, que o Seu Espírito Santo venha sobre nós, venha nos iluminar diante desta palavra, a qual foi lida, Pai. Deus, que o Senhor venha trazer a inspiração do Seu Espírito, ó Pai, para que corações possam encontrar o Senhor, para que corações, ó Pai, possam ser aquecidos, assim como Teu servo John Wesley um dia teve o coração aquecido. Que essa pessoa ela vai ter o coração aquecido através da Tua palavra, Pai, porque a Tua palavra é que cura, a Tua palavra é que liberta. Deus, então que o Senhor venha falar conosco. Deus, que o Senhor venha nos usar. Fala comigo, ó Pai, que também preciso, careço, necessito de ouvir a Tua voz nessa noite. Ministra os Teus propósitos, ó Pai, e que eu venha falar só aquilo que Tu queres, ó Pai, para a Tua igreja, para a Tua noiva, porque a Tua noiva precisa de alimento. Tua noiva precisa, Pai, de pastagens, ó Pai, porque nós somos comparados como ovelha. Então quem venha vir alimento dos céus, alimento saudável do Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, esse texto, ele fala muito aos nossos corações, acerca de Judá e Tamar, acerca de um jovem, um homem, filho de Jacó. Sabemos que Jacó também teve outros filhos, e um deles foi José. Sabemos da dificuldade, conhecemos muito bem a história de José, mas eu venho falar nesta noite, o que eu venho falar nessa noite é algo para nós ficarmos alerta, é algo para que eu e você, como igreja do Senhor, nós ficarmos vigilantes a todo tempo, irmãos, porque nós estamos sujeitos a erros, estamos sujeitos a falhas, mas nós temos que estar em sintonia com o Espírito Santo de Deus, para saber o que é dele e o que não é dele. Alguns conhecem o texto a qual foi lido, a qual já disse que fala de Judá, e o nome Judá significa louvor. E o nome Tamar significa palmeira. E eu quero ministrar algo de Deus para a sua vida, para nossas vidas. E eu tenho a certeza que você vai sair desta noite, nesta live. Você vai sair, eu também vou sair alimentado pelo Espírito Santo de Deus.
porque Ele vai ministrar algo sobre as nossas vidas. Irmão, a palavra de Deus, ela é simples, e ela penetra, e ela fala. Eu vou falar, minha pregação, ela vai se dar no todo o capítulo 38 do livro de Gênesis. Vai se dar em todo, apesar de eu ter lido só 3 versículos, 3 ou 4 versículos, ela vai se dar em todo o capítulo 38 de Gênesis. Começa a partir do momento que Judá decide viver a sua vida. Se afasta de seu pai e vai para uma terra distante da família, distante dos costumes a qual ele estava acostumado, alguns costumes, porque sabemos que a lei abrangia vários povos daquela época, inclusive a lei do levirato, que vai ser citado nesta pregação. E Judá, ele decide ir para longe do pai, ele vai viver longe do pai, ele vai para uma terra dos cananeus, ele vai habitar na casa de um varão cananeu, cujo tinha uma filha com o nome Sua. E ele casou com essa mulher, uma cananeia. E nós vemos o exemplo de Abraão, que Abraão, ele não quis dar o filho dele, Isaque, para se casar com uma cananeia, porque sabia que os pensamentos, os povos eram diferentes, porque sabia que as coisas não se encaixavam, era totalmente diferente. Deus, isso não agradava a Deus, era povo estranho diante dos olhos do Senhor. E Judá, longe do pai, longe da sua família, logo após fazer aquela atrocidade com José, logo depois de ter vendido José, talvez uma crise de consciência, talvez uma crise, talvez não uma crise de identidade, uma crise ministerial muito grande. Judá está vivendo nesse período aqui. E ele vai. E ele casa-se com essa mulher. E essa mulher concebe, ela tem um filho, a qual eles colocaram o nome de Er, que significa vigia. E eles tiveram também um segundo filho, a qual eles colocaram o nome de Ornã, que significa forte. Eles tiveram ainda um terceiro filho, com o nome de Selá. E o significado do nome desse terceiro filho é elevar. Então sabemos que eles têm 3 filhos. E Judá está ali, e tomou uma das mulheres ali daquele lugar e entregou ao seu filho mais velho. E o filho mais velho de Judá não fazia as coisas que não agradavam ao Senhor. E o Senhor o matou. E o Senhor permitiu, melhor dizendo, que a morte chegasse para ele. E ele morreu. E diante da lei que existia naquela época, sendo o irmão mais velho morto, a mulher teria que ser dada a outro irmão, na sequência, para gerar linhagem ao anterior, a qual não havia gerado. Então o primeiro filho funciona dessa forma. O primeiro filho, logo após a morte de Er, aquela mulher, com o nome de Tamar, ela teria que gerar um filho de Er, que era irmão de Ornã, que agora era casado com ela, porque Er já não existe mais, está morto. Ele está morto e não existe mais. E agora ele tem que gerar um filho não para ele, e ele não aceita isso. E ele não concorda com essa lei. E ele decide fazer as coisas da maneira dele. E ele decide não engravidar aquela mulher. E ele decide, e aquilo não agradou o Senhor. E o Senhor permitiu que a morte chegasse para ele também. E logo após ele morrer, e ele agora tem um filho mais novo de Judá. Tem um filho mais novo, e como dizia a lei daquele povo naquela época, aquela mulher com o nome de Tamar, ela teria que ser dado a Selá, assim que ele ficasse maior de idade, assim que ele completasse a maioridade. Mas Judá não faz dessa forma. Judá manda sua nora para a casa do seu pai, você vai para a casa do seu pai,
que quando Selá completar a maioridade, você casa com ele. Queridos, eu queria abrir um parênteses aqui. O homem de Deus, a mulher de Deus, ela precisa ter palavra. A nossa palavra, ela tem que valer. A nossa palavra, antigamente não existia nenhum tipo de documento, mas apenas algo decretado na nossa boca valia muito. E eu garanto, na vida dos cristãos de hoje, na vida dos homens e mulheres de Deus, ainda vale muito. A sua palavra, ela não pode voltar atrás, tem que dizer sim, sim ou não, não. E Judá não vai fazer dessa forma. Nós hoje entendemos que é dessa forma e tem que acontecer, aquilo que nós falamos tem que se cumprir. Claro, tudo de acordo com a vontade de Deus. E aquele homem ali vai meio que enganar aquela mulher. Ele vai embora para a terra do pai dele, larga tudo, porque a sua esposa também faleceram. Faleceram os 2 filhos e a sua esposa também faleceu. A sua esposa, ela tinha, o nome dela era um significado interessante. A esposa de Judá, sua, ela tinha um significado de prosperidade, mas também de depressão. Eu acredito que pode estar fazendo a menção da maneira que ela morreu. Talvez deprimida por ter perdido 2 filhos, não sei o que aconteceu. Mas eu quero dizer para você nesta noite, a nossa palavra, ela tem que ser sim, sim, ou não, não. O que passa disso é procedência maligna. E Judá, ele leva Selá embora, que era o único filho que havia restado. Em Gênesis 38, versículo 11, nós vamos encontrar: então disse Judá a Tamar, sua nora: fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande. Porque disse: para que porventura não morra também este, como seus irmãos. Quer dizer, ele estava preocupado de que aquela mulher poderia ter causado até mesmo a morte dos seus filhos, do seu filho, dos seus 2 filhos. Mas nós conhecemos um texto, nós vamos ver que Deus não se agradou da atitude daqueles homens. Deus não se agradou a ponto de permitir que a morte chegasse até ele. Querido, eu tenho a certeza que Deus tem nos guardado, que Deus tem nos livrado neste período, que nós estamos enfrentando dificuldades, mas o contexto a qual Deus está ministrando aqui a nossos corações, o contexto a qual o Espírito Santo ministrou ao meu coração, é algo para nós estarmos ligados na videira verdadeira que é Cristo Jesus. Estamos esperando nosso noivo com as nossas vestes limpas. É uma palavra que Deus ministrou e que vai passar no coração da igreja, e que vai ministrar também ao meu coração, de maneira especial aquilo que Deus quer. Então Judá decide fugir e voltou para a terra de seu pai, mas deixou Tamar na sua terra, junto com seus pais, e agora viúva. A lei dizia que quando Selá completasse a maioridade, ele teria que entregá-la, para que ele pudesse gerar descendência para os dois irmãos que haviam morrido. E Judá não faz isso. Nós vamos ver aqui no capítulo 38, no versículo 14, que vai dizer assim: Então ela tirou, está falando de Tamar, né? Então ela tirou de sobre si as suas vestes da viuvez. Judá vem para a festa da tosquia naquela cidade. E Tamar sabe que Judá está na cidade. E ela tira a sua roupa de viuvez. Diz o texto aqui, continue lendo comigo. Tira a sua roupa de viuvez e cobriu-se com o véu. Disfarçou-se, assentou-se na estrada das 2 fontes, que estão a caminho de Tímina, porque via que Selá já era grande,
e ela não foram dadas por mulher. Ela descobriu que ela foi enganada pelo sogro. Ela descobriu que o sogro tentou enganá-la. Judá tentou enganar essa mulher. E ela ficou desesperada. E ela teve essa ideia de se disfarçar como uma prostituta, qual no texto que nós lemos. E você vai ver a história que Judá vai tomá-la, que Judá vai ter relações com ela. E desta relação, irmãos, desta relação que não nasceu no coração de Deus, quando nós nos afastamos da casa do nosso Pai, quando nós caminhamos longe da nossa parentela, nossos irmãos em Cristo Jesus, quando nós estamos longe da casa do Pai, irmãos, não tem como dar certo. Não tem como dar certo, irmãos. Longe do Senhor não tem como dar certo. Longe da presença do Espírito Santo de Deus, eu quero entrar na mensagem. Longe da presença do Espírito Santo de Deus não tem como dar certo, irmãos. Não tem como dar certo. E foi o que aconteceu com Judá. Foi o que aconteceu com aquele homem. Através de uma rebeldia, através de algo que nasceu em seu coração. Nem sempre o que está no nosso coração é a verdade, irmãos. Tem que ser a verdade aquilo que Deus fala, aquilo que Deus ministra na sua palavra. O coração do homem, tem um provérbio que diz que o coração do homem é enganoso. E Judá, de repente, se sentindo com o coração pesado, pelo que havia feito com José, assim como nós, se você for ler o capítulo 38, você vai ver isso. Ele vai para essa terra, e lá ele se casa, tem 3 filhos, e olha a bagunça que vira a vida desse homem. E olha a bagunça que vira a vida desse homem, irmãos. Tudo por causa de uma atitude errada, tudo por causa de uma atitude que não agradou o Senhor. Olha a bagunça que vira. Mas ele vai entregar algo ainda àquela mulher. Tamar está na beirada do caminho, se fantasia de uma prostituta e tem relações com Judá. E ele diz assim: eu vou te enviar uma cabra, um cabrito, eu vou te enviar. Ela diz: não, mas eu preciso de um penhor. Eu preciso que você deixe o teu selo, o teu lenço e o teu cajado. Irmãos, aqui eu entro na mensagem que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Aqui eu entro na mensagem que Deus ministrou ao meu coração. E eu vou citar os 3 tópicos. Os 3 tópicos que Deus ministrou no meu coração. E dentro destes 3 tópicos terão subtópicos, a qual que vai ministrar aquilo que Deus quer falar. E o tema dessa mensagem: valorize o que Deus te deu. Valorize o que Deus te deu. Valorize, irmãos. Você vai entender por quê. O selo, vou falar primeiro do selo. O selo era como se funcionasse como a nossa identidade hoje. Como se nós tivéssemos a nossa identidade, a nossa assinatura. O selo funcionava com, tivesse uma autoridade. Ele tinha em seu dedo um anel. E todo quanto é decreto real que era assinado ali, naquele anel ali, era estampado ali uma letra de um nome. Era a assinatura da pessoa, era a identidade da pessoa. E o Espírito Santo ministrou sobre Daniel. Daniel foi levado para a Babilônia. Daniel estava no meio de um povo com costumes diferentes. Mas isso não pôde roubar a sua identidade. Querido, esse momento que nós estamos enfrentando de distanciamento social. Você está aí na sua casa, mas isso não pode roubar a nossa identidade em Deus, irmãos. Isso não vai roubar a nossa identidade em Deus, porque o selo que nós recebemos é o selo do Espírito Santo, e esse selo é inviolável.
O selo que eu estou explicando para você aqui, que Judá entregou para Tamar, era algo violável, era a identidade dele, era o que simbolizava a identidade dele. Mas o selo que vem do céu é um selo que não tem rachadura, que ele é inviolável, ninguém consegue romper esse selo. Sabe por quê, irmãos? É a sua intimidade com Deus, é a nossa intimidade com Deus quem faz quem nós somos. É a nossa intimidade com Deus quem faz nos sermos reconhecidos. Lá vai um homem de Deus, lá vai uma mulher de Deus. É a nossa intimidade com Deus, irmãos. Aquela mulher só sentou na beirada do caminho, porque ela sabia que Judá era fraco, porque ela sabia, Satanás sabia que Judá era fraco e que ele iria se corromper. Mas nós, melhor dizendo, nós servimos a esse Deus, e nós vivemos em um tempo em que nós podemos adentrar em nosso quarto e o céu se rasgar, e você pode estar aí na sua casa e o céu se rasgar e você sentir a presença de Deus aí onde você está. Nós vivemos esse tempo, irmãos. Nós vivemos esse tempo. Somos privilegiados. Podemos sentir esse Deus aqui. Aí onde você está na tua casa. Querido, então eu queria deixar primeiro esse tema. O selo, irmãos. Não perca a sua identidade. Não deixe que, não entregue essa identidade para ninguém. Mas Rodrigo, você disse que o selo é inviolável. Sim, da parte de Deus. Mas e da sua parte para com Deus? Será que é inviolável? E da minha parte para com Deus? Será que é inviolável? Rodrigo, mas eu tenho os defeitos? Eu também tenho, irmãos. Mas eu procuro melhorar a cada dia. Eu procuro melhorar a cada dia. Nós temos que procurar melhorar a cada dia, para que o Senhor não nos ache em falta, irmãos. E o que outro tópico, outro subtópico que eu queria falar aqui, o selo era autoridade. Eu vou citar 2 exemplos aqui para você. O primeiro exemplo, Daniel, quando foi lançado na cova dos leões, o rei manda trancar ali, né, Daniel na cova dos leões, e ele sela. Ele pega o anel dele e sela. Ele selou ali, ninguém poderia abrir, até que a sentença fosse cumprida. Ah, Deus. Até que a sentença fosse cumprida. E a história você já conhece. O homem, ele pode dar uma sentença. Aquela mulher sentou na beirada do caminho, mas Judá podia falar assim: não é assim que eu aprendi com meu pai. Não foi assim que Israel me ensinou, não foi assim que Jacó me ensinou, não. Judá, ele poderia ter falado isso, mas não. Ele não falou isso. E a história nós já conhecemos. E esse selo, irmãos, de autoridade. Outro exemplo que eu queria te dar, Jesus, quando foi posto em seu túmulo, o rei mandou ir lá, selar. Está lá. Está no texto, irmão, está na Bíblia. Está escrito na Bíblia. Foi selada aquela pedra. Mas era algo terreno. Algo que vem do céu é diferente, irmãos. Algo que vem do céu, Jesus quando ressuscitou, aquele selo, aquele lacre foi rompido. Sabe por quê? Jesus está dizendo assim: olha, esse selo agora passou, agora eu te dou uma nova identidade. Querido, nós temos uma nova identidade em Cristo Jesus. Nós achamos essa nova identidade quando Ele ressuscitou na cruz do Calvário, e hoje nós temos que nos esforçar para ter uma vida diferente, uma vida digna diante do Senhor, conforme a Tua Palavra, conforme a Bíblia nos ensina, irmãos. Não podemos fugir da Bíblia, não podemos fugir da Palavra de Deus, daquilo que aprendemos, dos nossos costumes, ó Deus. Não podemos fugir daquilo que Deus nos ensina todo dia, daquilo que a Tua Palavra. Rodrigo, como assim Deus me ensina todo dia? É só você abrir a Bíblia e ler, é só você estudar a Palavra de Deus.
e o seu insignificado, e o seu importante significado, irmãos. Nós temos que ler, estar sempre em contato com Deus, estar sempre lendo a Bíblia. Aí você fala assim: Rodrigo, eu não sei ler. Talvez você não saiba ler, querido, mas se você abrir aí no YouTube mesmo, falar assim, Bíblia, vai ter a Bíblia em áudio para você. Talvez você fale assim: Rodrigo, eu não sei mexer nisso. Pede alguém que sabe mexer, compra um CDzinho, vende a Bíblia em áudio, coloca lá no seu aparelho e vai ouvir o que Deus tem para falar com você, irmãos. Porque Deus tem uma mensagem de esperança para você. Ele te deu um selo através do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos sela. O Espírito Santo nos dá esse selo, essa autoridade para nós agirmos diferente. E viemos na contramão do mundo. Na contramão do que o mundo prega. Na contramão do que o mundo ensina. Na contramão. Porque a Bíblia vai pregar o contrário do que o mundo ensina. E quem vive essa palavra, irmãos, é bênção sobre bênção. É bênção sem medida. Ah, Rodrigo, eu vou ser rico. Não, eu estou falando de bênção espiritual. Nós temos que largar de ser materialista e sermos mais espirituais. Nós temos que largarmos de ser uma igreja materialista e vivermos as prosperidades celestiais. Vivemos intimidade com Deus, intimidade diferente, irmãos, desse século corrompido pelo maligno. Mas essa corrupção, eu louvo a Deus, porque ela não vai chegar na tua casa, ela não vai chegar em você. Talvez você fale aí: Rodrigo, mas eu tenho um neto que está desviado, eu tenho alguém na minha casa que está desviado. Meu filho aí, querido, começa a orar. Tudo que nós temos para fazer é orar por esta pessoa que está longe do caminho do Senhor. Tudo que nós temos que fazer. E eu separei outro subtópico aqui: selo nas mãos erradas. Autoridades, selo significa autoridade, identidade. Selo, identidade e autoridade nas mãos erradas. O que você está querendo dizer, Rodrigo? Quem que você tem colocado na autoridade da sua casa? Meu Deus. Quem eu tenho colocado na autoridade da minha vida? Se nós não colocamos Deus, se nós não colocamos o Espírito Santo, nós vamos colocar quem? Só existe céu ou inferno, irmão. Quem nós vamos colocar? Quem nós temos colocado como autoridade, como a prioridade na nossa vida? Quem nós temos colocado? Quem é a nossa prioridade? Qual é a nossa prioridade? Qual é a nossa prioridade, irmãos? A nossa prioridade é os céus. Eu tenho a certeza que você não tem colocado o selo na mão errada. O selo, a autoridade da sua casa na mão errada. Eu tenho a certeza que você clama a um Deus vivo. Eu tenho a certeza que você ora a um Deus vivo. E se não ora ainda, você tem colocado a autoridade na mão da cerveja, na mão da cachaça. Que a partir de hoje você tome a atitude de seguir esse Deus, de servir esse Deus, entregar o teu caminho a Ele. A palavra diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mais Ele fará, irmãos. Não se desvia desse caminho. Não olhe a distração na beirada do caminho. Siga para o alvo, prossegue para o alvo, como o apóstolo Paulo diz. Não olhe nem para a direita nem para a esquerda, só olhe para o alvo. Nós temos que permanecer nesse alvo que é Cristo, irmãos. Permanecer nesse alvo que é importante. Permanecer nesse alvo que é o mais importante. Rodrigo, mas é difícil, irmãos, é muito difícil. Não estou falando que é fácil, é difícil para mim também. É difícil para mim. Mas a palavra diz que nós temos que ter força. E que esse reino de Deus, para nós conquistarmos, não ia ser fácil. Tem coisas que é para Deus fazer. Tem coisas que Deus não vai fazer por você. Isso veio do céu, irmãos. Isso não estava escrito aqui. Tem coisas que é para Deus fazer. Tem coisas que é para você. Que é para mim fazer. Tem
cruz é que é para nós fazermos. Falar não para aquela mulher era o que Judá tinha que fazer. Mas ele não fez. Mas ele não fez isso. Selos na mão errada. Agora eu falei aqui e eu vou falar assim. O selo mais rico que nós temos. Nomes que nós temos que zelar. Rodrigo, que nome é esse que eu tenho que zelar? Esse é o zelo principal. Eu sempre ensinei lá em casa as crianças a zelar por 3 nomes. Primeiro nome que nós temos que zelar é o nome de Deus. Você carrega um selo, você carrega uma responsabilidade. Você vê que você não é mais comum, porque você encontrou esse Deus. E eu tenho a certeza que se você está ouvindo essa palavra, você não é crente, que você também a partir de agora já encontrou esse Deus em nome de Jesus. E esse nome de Deus que nós temos que zelar. Quando nós passamos na rua, as pessoas dizem, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, é o nome de Deus. Ali vai um servo de Jesus, ali vai um homem cheio do Espírito Santo. É o primeiro nome que nós temos que zelar. E o segundo nome é o nome da sua igreja, que você carrega. É o nome da sua igreja que você carrega, uma responsabilidade muito grande. Quando acontece um escândalo, a primeira coisa que a pessoa vai falar é lá da igreja tal. É o nome da tua igreja que você carrega, é uma responsabilidade de carregar o nome da tua igreja. Quando Judá, eu falo isso com base bíblica, irmão, e aquilo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Quando Judá se deitou com Tamar, com aquela mulher que, entre aspas, ele achava que era uma prostituta, mas ela era nora dele. E ele não sabia. Ele estava jogando o nome também da família dele, da igreja dele, né? Trazendo para os dias de hoje, da família dele na lama, irmãos. Quando nós escandalizamos esse evangelho, nós jogamos também o nome da nossa igreja na lama. E o terceiro nome é o seu nome, o nome da sua família. Como as pessoas te conhecem? Como as pessoas te conhecem? Ali vai um homem e uma mulher de Deus, um homem que tem a vida em dia, um homem que não faz gato na tua casa, uma mulher que não tem gato, que paga a conta de luz, que contribui com os impostos do jeito que a Bíblia manda, do jeito que a palavra nos ensina. Ali vai um homem e uma mulher de Deus honrada, que honra seus compromissos. Ou talvez você está, até hoje, você tem vivido como enganador. Uma pessoa que não honra o nome da sua família. Mas eu te digo que Deus pode mudar isso hoje. Você que não crente que está ouvindo essa palavra. Deus pode mudar isso hoje. Você vai deixar de ser chamado de enganador, de usurpador, para ser chamado de servo de Deus, de homem de Deus, de homem que tem a vida reta, de homem que tem a vida honesta, de homem que não se corrompe com esse mundo, de mulher que não se corrompe com esse mundo, de mulher que não se corrompe com as vaidades, de mulher que tem comprometimento com a família, comprometimento com a igreja, e que vive segundo a vontade de Deus. E o segundo tópico que eu queria falar hoje, nesta noite, é sobre o cordão. Lembrando que Judá entregou o teu selo, o teu cordão, ou lenço, algumas traduções vai falar, e o teu cajado. O cordão ou o lenço tem como base identificar o amor fraternal. Irmãos, quem não tem um lenço, eu estou usando um lenço aqui. E esse lenço, muitas das vezes, é para secar lágrimas. É para secar o choro. Às vezes de sofrimento. Às vezes de dor. Às vezes de perca. Rodrigo, mas a
minha família. O que nós podemos fazer, irmãos, é orar e chorar aos pés do Senhor. Aqui, ó, esse lenço simboliza isso, o choro, o amor fraternal. É esse amor, irmãos. É esse amor que nós temos que ter. Esse lenço também, ele servia para amarrar, por isso que muitas traduções já falam que é o cordão. Ele servia para amarrar o selo. Ele servia como base do selo. Querido, aquilo que Deus vai te dar, o teu choro, a tua oração, o teu clamor, vai servir como base, querido, vai servir como base diante de Deus. O Senhor está vendo as tuas lágrimas, o Senhor está vendo as tuas madrugadas de oração, a tua busca, o teu sofrimento, essa enfermidade que não vai embora. Mas eu tenho uma novidade para você. A Bíblia fala que lá não terá choro, mas tem que viver de acordo com a palavra. Mas enquanto estamos aqui, nós temos que chorar aos pés do Senhor. Nós temos que clamar aos pés do Senhor. É uma frase que o Senhor me deu linda. Eu achei linda essa frase que o Espírito Santo me deu. Diz assim: todo choro tem um lenço, e todo lenço tem uma história. Oh, Deus. Todo choro tem um lenço, e todo lenço, irmãos, tem uma história. Querido Deus, Ele te deu esse lenço que eu faço, essa vida de oração, para você chorar nos pés dEle, para clamar aos pés dEle, para fazer história, porque a melhor parte da história que nós vivemos é os pés do Senhor. Então passe esse período chorando e clamando aos pés do Senhor, porque vai passar, querido. Talvez você vai falar assim: mas eu conheço pessoas que nunca passou e foram fiel, mas viveram. Se viveu segundo a palavra de Deus e partiu no Senhor, o choro para ele acabou. Agora é só alegria, é só festa na presença do Senhor. Então nós temos que estar aliançado com esse Deus. Temos que estar selado com esse Deus. E o último tópico, o terceiro e último tópico que eu queria falar, é sobre o cajado. Cajado simboliza autoridade. O Senhor te deu uma autoridade, querido. Não desperdice a autoridade que Deus te deu. Se Deus mandar falar, fale, doa quem doer. Mas essa autoridade, ela vem da parte do Senhor. Não entregue, não negocie a sua fé, não negocie o teu ministério, não negocie a tua chamada. Não negocie, querido, esteja aos pés do Senhor, esteja aos pés do Salvador, com sua autoridade espiritual, com esse cajado que o Senhor te deu em dia. Não negocie, não barateie a sua fé. O Senhor te deu uma autoridade. E em cima desta autoridade, naquele grande dia Ele vai nos cobrar. Mas Rodrigo, que autoridade é essa? A autoridade que vem do Senhor. Talvez seja uma autoridade ministerial, um ministério que o Senhor tem te dado. O ministério da palavra, o ministério da oração, o ministério de estar louvando na casa do Senhor. Mas Rodrigo, eu não faço nada disso, mas eu limpo o Senhor. Querido, é o ministério que Deus te deu, é o cajado que Deus te deu e Ele vai te cobrar. Faça com zelo. Nós temos aqui, irmãos, o irmão que está trabalhando aqui, operando, fazendo com zelo aquilo que Deus colocou no coração dele. E a obra de Deus, ela tem que ser feita desta maneira. Ela tem que ser feita com zelo, querido. Não negocie aquilo que Deus te deu. Não negocie, não barateie a sua fé. Essa autoridade que Deus te deu, não negocie. Essa autoridade, o cajado que Ele entregou para ela, a autoridade espiritual, era o cajado.
Já estou concluindo o sermão, dizendo para você o final dessa história. E de repente Judá está no seu acampamento com teu pai, logo depois de ter passado isso tudo, ele ter tido um caso com aquela mulher, né, e sem reconhecer que era sua nora, porque ela estava com o rosto coberto, e ele entregou para ela o teu selo, o teu lenço e o cajado, e ele voltou para a casa do teu pai, e no outro dia ele mandou realmente o amigo dele entregar lá o que ele havia prometido, mas ele não achou aquela mulher naquele lugar. Mas a notícia que chegou no acampamento de Jacó foi a seguinte: olha, Judá, a tua nora adulterou, a tua nora errou, ela está grávida. E o que Judá vai falar? Olha, vamos matar esta mulher, vamos queimar ela. O texto vai dizer no capítulo 38, eu não vou ler para a gente adiantar, ganhar tempo. Todo o capítulo 38 você vai encontrar essa história. E ele vai dizer, temos que queimá-la. E ela é levada até aquele arraial. E quando chega naquele lugar, eu fico imaginando Jacó, todo mundo reunido. Os irmãos, só não estava José, que José estava no Egito. José não estava lá. Os irmãos tudo reunido, agora nós vamos matar. De repente ela fala, pera aí, eu estou grávida sim, mas quem me engravidou foi o homem, dono desse selo, dono desse lenço e dono desse cajado. E Judá fica sem entender, na realidade não entendeu muito bem o que ele havia feito. Mas ele ficou surpreso, melhor dizendo, ele ficou surpreso com aquela situação, e ele vai dizer, realmente, esta mulher é inocente, eu é que errei, eu que quis viver a minha vida, digamos assim, não está escrito isso no texto, mas eu é que quis viver a minha vida, a minha maneira, o meu bel prazer, eu quis viver desse jeito, e deu nisso aí. E ele falou, ela não tem culpa, ele salvou ela, e ela teve 2 filhos, ela deu à luz a 2 filhos. Inclusive, irmãos, eu quero te dizer, quando Deus perdoa, irmãos. Quando Deus perdoa, Ele perdoa. Essa mulher, ela entrou para a linhagem de Jesus. Essa mulher, ela foi sarada. Ela entrou para a linhagem de Jesus. Acredito eu que ela foi sarada. Vivendo no meio do arraial ali, onde encontrou um homem cheio de Deus, que era Jacó, que passou a ser Israel. Eu acredito. Ela entrou para a linhagem de Jesus, ficou marcada na história, errou, se precipitou, porque o pecado às vezes é precipitação. E ela se precipitou, irmãos, mas ela se arrependeu e entrou para a linhagem de Jesus. Você pode fazer parte, a partir de hoje, você pode fazer parte deste povo. Você que quer aceitar a Jesus e ter um compromisso com Ele a partir de hoje, que você venha dizer para Deus, Senhor, eu não quero viver a minha vida, eu não quero entregar o que o Senhor me deu, a minha identidade, que o tema da mensagem se baseia nisso, eu não quero entregar a minha identidade, eu não quero entregar a minha vida de oração, eu não quero entregar o meu ministério, eu não quero entregar a minha intimidade com o Senhor por uma vida promíscua, eu não quero. Então a partir de hoje eu me rendo. Talvez você está aí na sua casa, essa mensagem te alcançou, e que essa mensagem ela vai entrar no teu coração e venha fazer grandes coisas, que eu tenho a certeza que vai fazer. Querido, Judá, ele se arrependeu naquele momento. Ele disse no versículo 22 do capítulo 38, no versículo 26 do capítulo 38. E conheceu Judá e disse, justa é ela do que eu, porquanto não tenho dado a selar meu filho. Ele reconheceu que tudo aquilo que aconteceu foi por causa do erro dele lá atrás.
Queridos, você está fazendo coisas que não condiz com o Senhor, que a partir de hoje venha se fazer tudo novo, faça com mais zelo, faça com prazer. A palavra de Deus diz que o Senhor entrou no templo, encontrou as coisas fora do lugar e começou a quebrar tudo ali que estava, jogou, expulsou o escambista, porque o zelo consumiu, que nós venhamos ter esse zelo pela casa do Senhor, que nós venhamos ter esse zelo pelas coisas do Senhor. E eu concluo dizendo, não desvalorize a sua identidade, zele pelo seu nome, pelo nome da sua igreja, pelo nome de Deus, pelo nome da sua família. Não despreze o seu ministério, não despreze a sua vida espiritual e não despreze a sua vida com Deus. Irmãos, eu quero dizer para você que o pecado, ele faz mal, ele mata o corpo, irmão. Ele mata espiritualmente, ele mata a nossa carne, irmão, também. Faz mal para a nossa carne. Que se você viver bebendo, você vai dar várias doenças. Se você viver praticando as coisas erradas, eu cito a bebida, porque eu vivo com isso na minha família. E eu vejo as consequências que isso causou na vida da minha mãe. Minha mãe, se Deus quiser, não voltará mais para essa vida. Mas é o que eu falei para ela: enquanto, mãe, a senhora estiver viva, eu estou orando pela senhora. Estou clamando pela vida da senhora. Mas eu tenho a certeza, irmãos, que você está aí, que talvez não tenha aceitado Jesus. Eu tenho a certeza que essa noite vai ser diferente. Deus marcou uma história com você. Eu estou querendo parar, mas o Espírito Santo não deixa. Deus marcou uma história com você. Deus tem uma história diferente contigo. Deus tem uma chamada diferente contigo. E você vai dizer: quem sou eu? Eu não sou nada. Ei, Deus tem uma chamada diferente contigo. Deus tem uma chamada ministerial diferente contigo, querido. Se coloque na posição. Não barateie a sua fé. E assim eu concluo esse sermão em nome de Jesus. Então nós vamos orar neste momento, agradecendo ao Senhor por este culto, agradecendo ao Senhor pela sua vida que esteve aqui online junto conosco, assistindo esse culto. Daí eu tenho a certeza que Deus falou ao seu coração, porque Deus ministrou meu coração aqui, irmãos. Eu estou saindo daqui alimentado nessa noite. Eu tenho a certeza que você vai ser alimentado. E você que decidiu nesta noite aceitar a Jesus, fale comigo nesta noite assim: Senhor, você que decide a partir de hoje largar tudo de errado que você praticava, levante suas mãos para o céu e diga assim: Senhor, que a partir de hoje o Senhor venha escrever uma nova história na minha vida. Diga assim: que a partir de hoje eu largo tudo, as práticas erradas da minha vida, e eu decido por entregar o meu caminho a Ti. Ore desse jeito: a partir de hoje eu não vou negociar mais a minha fé. A partir de hoje eu não vou negociar mais a minha vida, porque eu sei que é um Deus que vive. Em nome de Jesus. Vamos orar também pelo final deste culto, pelo fim, porque eu tenho a certeza que o culto acabou aqui, querido, mas ele vai continuar aí na tua casa, porque Deus vai continuar falando contigo. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, toma cada vida que está nesta live assistindo o culto, os nossos irmãos, ó Pai, daqui da igreja, aqueles que não são. Deus, que o Senhor venha abençoar, ó Pai, a cada um. Deus, o Senhor sabe a saudade que esses irmãos estão um do outro, ó Pai. O Senhor conhece a cada coração. E assim nós entregamos, ó Pai, este culto, entregamos a cada casa. Deus, entra em cada casa agora, nesta noite. Deus vai repreender o espírito da morte, Pai. Deus, não deixe que o espírito da morte entre nos nossos lares. Pai, se existe alguma casa enlutada neste momento, visita, Pai. Deus, que o Senhor venha, ó Deus, e de encontro com esse coração que está quebrado, com esse coração que está quebrantado pela dor da perda, pela dor do luto, ó Pai. Deus, e que eles venham entender, ó Pai, que o Senhor está do lado dela. Mesmo nesse momento de dor, o Senhor passa conosco nesse barco, ó Pai. Assim visita cada irmão, ó Pai, aquele que se encontra enfermo, ó Deus. Se o Senhor achar graça, Pai, nessa noite, toca, cura, Pai. Em nome de Jesus, porque eu tenho a certeza que a honra e a glória vai ser do Senhor, ó Deus. Visita, toca nessa enfermidade, repreende. Em nome de Jesus, ó Pai. Te entregamos a nossa nação.
Deus abençoa o Brasil, ó Pai. Deus, a nossa nação, ó Deus. Quantos, ó Pai, morrem de fome, já padecem de fome. Deus, agora vem essa enfermidade nos assolar. Mas nós entendemos, ó Pai, que é no tempo do Senhor. Mas nós podemos orar pedindo para essa enfermidade ir embora. E nós vamos clamar, ó Pai, nós estamos orando, pedindo para ela ir embora, ó Deus, clamando ao Senhor, ó Deus. Porque o Senhor pode vir a socorro das nossas vidas. Vem no socorro dos nossos lares, da nossa casa. Deus, a cada beco, ó Pai, a cada viela, a cada rua. Deus, visita neste momento. Deus, somos governantes, ó Pai. Porque Deus já virou briga política essa enfermidade. Pai, mas nós queremos te entregar nas suas mãos, ó Pai, porque quem está padecendo são os pobres, são os mais humildes. Deus, que o Senhor venha tomar nas suas mãos, ó Pai, e fazer aquilo que lhe apraz. Deus, faz aquilo que lhe apraz, ó Pai, da maneira que o Senhor quer, ó Pai.